Shalom, shalom. De onde veio essa mulher? Isso, essa pergunta, ela vem caminhando conosco. E eu quero dizer para você, mulher, que o nosso canal, o Hebraico Esclarece, quer te fazer uma homenagem, mas tem algo. A sua teologia vai virar de cabeça para cima. Sabe por quê? Porque por mais de 1500 anos nós ouvimos dizer que a mulher ela veio da costela, de uma costela do Adão. Assim sendo, então ela não é essencial. Porque as pessoas, por qualquer fatalidade, podem não ter uma costela e continuar sobrevivendo. Porque essa palavra costela no grego é pleura, que é a mesma palavra para flanco, para lado. Mas quando olhamos a lente do hebraico, nós temos uma perspectiva ampliada e profunda. Fica comigo. Tu me vê daqui a pouco. Professor Rocha, Eva foi criada da costela, então a mulher não é essencial? De jeito maneira. Mas essa pergunta ela é tão profunda que eu vou te mostrar alguma coisa aqui. Só que você precisa prestar muito atenção, porque nós vamos dar um salto. Aperte o cinto. Essa foto que você está vendo à sua frente, de um lado tem a arca e de um lado tem um templo. É uma gravura, tá? Para você entender que tem aí palavras escritas vermelhas e pretas e a mesma palavra, tzela. Essa palavra, ela está se referindo a lado, mas no sentido completo, lateral. E nós temos diversas passagens na Bíblia que vai falar dessa palavra como lateral. Tudo bem? Então Eva ela foi formada a partir da lateral de Adão. É muito forte isso, indicando que ela é igual ou complementar ao homem. Professor Rocha, ambos eram um antes do sono de Adão? Você consegue ver Eva aqui? Não. Se você não consegue ver Eva, você não quer dizer que Eva não esteja aqui. Eva está aqui dentro, a menos que haja um processo visível. Acompanhe comigo. Agora você consegue ver que essa metade é igual a essa metade? Você consegue entender que essa metade estava dentro dessa metade, que ambos, apenas um, assim foi Adão. Adão era um todo, conforme você está vendo aqui. Mas Eva já estava dentro aqui. Eva era a lateral dele. E quando ele desperta daquele sono, ele vê essa metade igual a essa metade. Eram duas pessoas, Eva estava dentro dele fisicamente? Não. E potencial e essência. Professor Rocha, Deus já havia criado Eva junto com Adão em um único corpo? Cremos que sim, né? Você viu nessa imagem, nessa ilustração da laranja, né? Já existia Eva ali na criação, quando o Eterno criou Adão, ele já tinha Eva dentro dele. Ele colocou Eva dentro dele. Não fisicamente, mas em essência, né? E dado o momento, então, depois daquele sono, então é que ele formou a mulher de uma forma extraordinária. E agora, então, o Eterno, ele abre a sua sala de aula divina. E esse ato que aconteceu da formação da mulher, traz para a gente algo muito interessante. Porque Deus, ao retirar Eva da tzela, da lateral de Adão, ele fez uma intervenção, uma revelação de algo que já existia dentro de Adão. Eva já existia dentro de Adão, conforme nós vimos ali no exercício. Só que agora, com essa retirada, né, após aquele sono ali, houve então, a gente fica demonstrado para nós, unidade e origem. Eva, ela vem de Adão, mostrando que ambos compartilham a mesma essência. Você viu na laranja, quando a gente corta ali, esse lado não é igual a esse lado? Não é verdade? É a mesma essência, tudo é a mesma coisa, é igual, né? Então a gente não só vê unidade e origem ali como sendo da mesma essência humana, nós vemos também igualdade. Adão reconhece, né, aquela frase linda que ele fala, ele reconhece que era algo dentro dele que ele não sabia, foi revelado agora, após o sono.
Isso tem a ver também com complementaridade. Deus não criou dois seres isolados, mas um par que se complementa. A mulher é a resposta divina para a necessidade da comunhão. Professor Rocha, por que quando Deus chamava Adão, ambos atendiam como um? É verdade, é verdade. No primeiro momento ali, até o capítulo 3, porque Eva só foi ser chamada Eva depois do pecado, capítulo 3, capítulo 4. Mas até então, quando o Eterno chamava Adão, ele não chamava o indivíduo masculino, mas ele chamava a humanidade. Explica, professor? Explico. Dentre algumas interpretações, significados da palavra Adão, uma delas é humanidade, guarde isso. Quando Deus chamava Adão, ele não estava se falando ao gênero masculino, ele estava chamando humanidade. Né? Logo, os dois olhavam, porque os dois eram humanidade, era um nome só, servia para os dois. Né? E aí a gente pode entender também que já havia um princípio masculino e feminino fundidos dentro do projeto divino, antes mesmo da separação física. Digo, não física, mas em essência, vimos a representação da laranja. Sr. Rocha, Deus percebeu uma falha e então criou a mulher? Não, gente, menos. Não, imagina, Deus percebeu falha. Né? Não foi isso. Né? Na verdade, na formação da mulher, o Eterno ele abre a sua sala de aula divina numa didática celestial e dá um nó na nossa mente. A verdade é essa. Né? Então, o que a gente observa ali é que homem e mulher foram criados para viver em parceria, em unidade, em igualdade, sem hierarquia, apenas com funções diferentes. Isso, então, mostra a essa sociedade os seres iguais. O professor acha a criação da mulher foi um ato secundário? Não, também não. Deus não cometeu falha e também não foi secundário. E se você quer saber, a criação, a formação da mulher foi o clímax. E tem algo bem que vai dar um nó na nossa teologia, porque primeiro, somente após a formação da mulher, surge a verdadeira declaração de unidade, e sejam uma só carne. Vem comigo. Aprendemos até agora que Adão era uma, conforme nós vimos na laranja. Mas Eva já estava dentro dele em essência. Então, era um. Mas quando Deus olhava, via dois. Aí, após o sono, igual nós fizemos na laranja, agora são dois seres. Agora são dois. Era um, era dois em um, agora são dois. Uma vez o Eterno formando Eva, ele agora fala, seja uma só carne. Então era um igual a dois, agora dois igual a um. Olha, a matemática divina é extraordinária, a gente pira, não é verdade? Então, não, foi uma só carne com a essência extraordinária da mulher. Professor Rocha, por que Deus formou o casal no 6º dia? Uau, a pergunta de quase $500 milhão. Estamos agora num ambiente celestial. E eu disse no início que o canal está querendo empoderar biblicamente a mulher. E aí nós estamos no 6º dia, conforme aqui a pessoa que respondeu, né? E por que Deus criou a mulher, o casal, no 6º dia? Ele criou a mulher, ele criou o homem, depois ele formou a mulher, na sequência formou a mulher, e estabeleceu uma festa, e falou para o casal, vá para a festa. Professor, isso mesmo, que festa foi essa? O Shabat. Impressionante arquitetura celestial. Essa sala de aula divina, onde o Eterno faz coisas e a gente fica como? Passado, diria você, chocado, não é verdade? Isso mesmo, então ele criou o casal, colocou o Shabat e falou, vocês agora vão para essa festa toda semana. Mas como assim? Eu falei no início que quando o Eterno chamava Adão, os dois olhavam, porque os dois eram quem? Humanidade. Os dois tinham o mesmo nome, a humanidade. E agora, quando o Eterno ele forma o casal e diz para eles irem para a festa, que foi o Shabat, ele está dizendo para quem? Para judeu? Para a igreja? Não, ele está dizendo para a humanidade celebrar o Shabat semanalmente. É uma festa, e ele quis dar essa festa logo para iniciar a formação da sua história. Professor Rocha, o que o uso de cisela
ensina sobre a origem da mulher. Olha, já tem alguém já que pegou a visão, né? Ensina que Eva veio da lateral do homem, de Adão, não veio do lado, não veio do lado. Guarde aquela instrução da laranja, veio da lateral do homem, simbolizando parceria, proximidade, complementaridade. Não um osso descartável, tornando a mulher insignificante. E quando você leu, quando você ouviu dizer que o osso forma ser humano? Claro que se o Eterno quiser, ele forma ser humano até de um jiló. Mas não é esse o princípio. Porque não foi essa palavra que mulher veio de uma costela, veio de um osso. A mulher veio da lateral. Né? A gente tem um exemplo aí daquele desenho que quase dá para a gente entender essa questão. Né? Então a mulher é uma parte essencial da estrutura da humanidade. Vou repetir, a mulher é uma parte essencial da estrutura da humanidade, da família, claro, e da humanidade. A mulher, ela é essencial. Professor Rocha, Eva foi criada da costela, então a mulher não é essencial? Olha, acabei de falar, né? Mas essa pergunta, ela me deixa agora, ela abre porta para eu fazer uma correção. Primeiro que mulher não veio da costela, já vimos, o nome é Cisela. Tá? Há um equívoco interpretativo. Então, é Cisela, não é costela. Costela é do lado. Cisela é da lateral, é do todo. Tá bom? E Eva também não foi criada. Já respondi algumas questões, né, falando que Eva foi criada. Eva não foi criada. Agora, mulher, aperta o cinto, que nós vamos descer de novo em queda mais profunda ainda. O texto vai dizer que Deus formou a mulher. Meu irmão, minha irmã, a palavra hebraica para formar, para formou, é baná. Essa é a palavra hebraica para formar. E que se refere a uma linguagem da arquitetura, da engenharia. Significa, essa palavra baná significa construir, edificar. Tem a ver com uma engenharia genética celestial. A mulher, ela foi construída, ela foi edificada, ela foi, sabe, é uma estrutura arquitetônica muito forte. Rocha Lima, explique a criação da mulher nos contextos originais. Já falamos um pouquinho de cada uma, né? Mas a gente vai ver então que Deus apenas não formou Eva, ele arquitetou. É uma engenharia, falamos agora, né? A sua existência com intenção e arte. Foi esse conjunto que o Eterno, quando formou a mulher. O termo baná, ele já disse, né? Ele é utilizado em contextos de construção de casas, de altares, de cidade. Ou seja, há uma ideia de um projeto arquitetônico, algo feito com muita sabedoria e propósito à mulher. A mulher é esse ser, esse empoderamento bíblico que Deus destinou para a mulher. Professor Rocha, a fala de Adão foi uma poesia, como aprendemos? Não, a gente aprendeu que Adão foi um poeta, né? Não tem nada a ver com isso. Vimos ali, quando a laranja era um, Adão era um, você não conseguia ver Eva em Adão, porque só viu o todo. Mas quando houve aquele corte lateral, Adão agora, quando vê, né, como se fosse uma banda da laranja, uma igual à outra, uma parte igual à outra, quando ele vê Eva naquela situação, aquilo não foi uma poesia. Né? Quando ele diz, Zot etzem amsamai uvazar mibasari. Aquilo ali não foi uma poesia. De outra sorte, essa frase, ela é uma confissão de identidade compartilhada. É como se uma metade da laranja olhasse para o outro e falava, caramba, você é todinho eu, e eu sou todinho você. Aquilo ali foi uma declaração de reconhecimento. Professor Rocha, o que significa a mulher ser ajudadora no sentido bíblico? Olha, se é no sentido bíblico, então é profundo. Mulher continua com o cinto apertado, não solta não. Uma celebração para você, uma homenagem para você. Aproveita, se inscreva no canal, comente e compartilhe também. Porque a mulher, qual é o sentido bíblico de ser ajudadora? A mulher ser ajudadora do homem
Não significa que o homem manda ela fazer café, manda ela fazer um bife, né? Não, não. O homem que entende assim é um homem apagado, é um homem desequilibrado. Não é isso. O sentido da mulher ser ajudadora do homem é algo extraordinário, como se já não fosse pouco, ser ela construída de uma engenharia arquitetônica. Agora Deus coloca nela a condição de ser ajudadora. Querido, você sabe o que significa ajudadora? A palavra hebraica para ajudadora é Ezer. Aí você vai ver que o nome daquele servo de Abraão, Eliezer, aquele ajudador, ali, parceiro com ele, foi alguém tão importante que ele deu a missão de escolher a esposa para o seu filho. Nós vamos ver depois Ebenezer, pedra de ajuda, algo extraordinário. Mas não fica por aí. O salmista, ele vai falar ali no Salmo 121, versículo 1, ele chega a dizer, Deus é o meu socorro. A palavra Ezer significa socorro. Você não está achando que alguém está em perigo, vai pedir ajuda que alguém que está pior do que ele. Se quando alguém está numa necessidade, numa fragilidade, numa vulnerabilidade e pede ajuda, a gente quer crer que essa pessoa que vai ajudar está numa situação confortável. Agora você percebeu que quando o salmista diz que Deus é o seu socorro, ele diz que Deus é o seu Ezer. Ezer é a palavra usada para socorro. Você entendeu também que a mulher, ela veio nessa essência igual a Deus de socorro. O salmista disse, Deus é o meu socorro, Deus é o meu Ezer. Você percebe essa importância, esse empoderamento bíblico que Deus deu a você, mulher? Então, se Deus é o seu Ezer, então a mulher, como Ezer, ela é uma força indispensável, não secundária, na vida do homem, da família e da sociedade. Professor Rocha, por que Deus chamou a mulher de ajudadora idônea? Bom, ajudadora, nós vimos, né, a palavra para ajudadora no hebraico é Ezer. Mas agora entra uma outra palavra, ajudadora idônea. No contextos originais, essa palavra é Ezer Kenedu. Guarde isso. Teria muita coisa para falar dessa palavra, mas eu não vou me ater tanto assim. Ezer Kenedu mostra que a mulher é uma ajudadora essencial, correspondente, robusta. Deus não deu alguém fraco para ficar ao lado de um homem. Ele deu uma estrutura arquitetada para sustentar e prosperar junto à humanidade. Você, mulher, já tinha ouvido falar de empoderamento com esse nível? Não, talvez você veja empoderamento feminino, aquelas coisas que a gente vê na televisão, ela esquece isso. O Eterno, o Deus, o Adonai Elohim está colocando você numa situação de supremacia. Professor Rocha, o que significa dizer que Eva foi construída por Deus? Bom, não tenho muito mais a acrescentar, né? Significa que a mulher foi construída, foi arquitetada, isso é como um fruto de sabedoria, com propósito e projeto de Deus. O engenheiro, o arquiteto. Não algo secundário. A mulher era uma arquitetura divina, feita para complementar, sustentar a sociedade, a família e a sociedade. Querido, olha só, feminicídio, violência, maus tratos à mulher de qualquer tipo ou ordem implica em você ferir aquele que criou. O boleto vai chegar. Ah, mas tem a Maria da Penha. A Maria da Penha é pequena. A Maria da Penha, a lei, ela não formou a mulher. Temos na nossa sociedade um contexto de proteção, mas está longe. Qualquer coisa nesse sentido com a mulher está afetando aquele que criou. Equilíbrio, quando tem um outro, os dois andam, são dois pés, dois braços, dois olhos e por aí vai. Há um equilíbrio, pelo menos deve haver um equilíbrio. Qualquer coisa menos do que isso, você, mulher, não aceita. Porque você veio de uma estrutura, de um desenho arquitetônico, do Baná. É uma linguagem da engenharia, da arquitetura. Você também, mulher, é o Ezer Kenedu. Você é aquele que ajuda o homem no sentido robusto, no sentido forte. Você, como ajudadora, é socorro. Foi a palavra que o salmista usou. Adonai, é meu Ezer. O canal, então, agradece essa celebração e você se inscreva no canal e compartilhe isso contigo.
Letra 8.